Boa noite a todos que estão acompanhando mais uma live da Vatec. Eu sou a doutora Karina, consultora científica da Vatec Brasil, e vou participar dessa live sobre marketing de experiência com os nossos convidados e parceiros, o Marcelo, sócio da Doa.com, e a doutora Ana Lapa, proprietária da Facerrad. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Karina. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz que vocês estejam conosco nessa noite. Só para apresentar um pouquinho, né, da trajetória de vocês, vou começar com o Marcelo e para ele explicar um pouquinho como ele saiu da odontologia e foi cair no marketing. Por favor, Marcelo. Bom, pessoal, eu formei em odonto, né, pela USP, mas como dentista eu sou um bom publicitário. Eu já saí da faculdade e montei uma agência de comunicação focada na odontologia. E tudo começou por conta de um colega meu de turma, que me pediu para fazer uma marca, um logotipo na época, e eu fui correr atrás para fazer um trabalho mais profissional para ele, né? E percebi o quanto a nossa área era carente disso lá nos idos do começo dos anos 2000, final da década de 90 e início dos anos 2000, né? E foi muito bacana. Eu estava fazendo já administração de empresas junto com a faculdade de odonto, e isso me fez despertar para o quanto a gente podia ainda trabalhar, né, a questão da comunicação e do marketing na área odontológica, né? Eu via muito esse contraste entre as empresas, né, as grandes empresas que já trabalhavam todo um aparato, quando a gente está falando de comunicação, de marketing e de experiência do consumidor, né, que tem a ver com marketing de relacionamento, que a gente vai falar hoje, né, e percebi que existia essa oportunidade aí. Foi assim que eu entrei no mercado de comunicação. Mas aquela coisa, né? A gente sai da odontologia, mas a odontologia não sai da gente. Isso mesmo, é isso mesmo. E, doutora Ana, bem-vinda. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou na radiologia e como surgiu a Facerrad pra gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. No meu caso, eu fiz a ortodontia, né? Desde a graduação, eu já iniciei os primeiros cursos ainda. Eu me apaixonei pela orto e já iniciei. A radiologia sempre esteve ali junto, né? Porque a orto lida com muitas imagens. Então, eu sempre fui fascinada pelas imagens das radiografias, dos traçados que eu mesma fazia, para as documentações, eu conferia, né? Então, foi um processo natural que foi acontecendo mesmo ao longo dos anos. E a Facerrad, ela surgiu depois que eu entrei na especialização em radiologia para experimentar esse mundo mesmo, assim. Não, eu quero tocar, tem que ser palpável para eu descobrir se eu sou realmente fascinada. E descobri mais uma paixão, que é a radiologia. Que maravilha, e naturalmente eu fui deixando e assumi a Facerrad. Que ótimo, que ótimo. Bem-vindos. Então, vamos começar com a apresentação do Marcelo. Por favor, Marcelo. Bom, pessoal, antes da gente falar mais sobre o assunto, eu acho muito importante entender o porquê que a gente precisa falar desse assunto, né? A importância disso no nosso dia a dia, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. E vamos falar, então, por que você conhecer e entender um pouco mais os conceitos de experiência do cliente é importante e tem a ver com marketing de relacionamento, que é o tema da palestra, né? Então, assim, quando você consegue criar uma boa experiência para o teu cliente, isso acaba fazendo com que ele prefira a tua clínica em relação a outras, as demais clínicas, né? Quando você vai num restaurante, né, e você tem um atendimento, tem uma experiência fora do comum, você quer voltar. Agora, tem outros restaurantes que você vai, que você gosta da comida, a comida não é ruim, o serviço é bom, mas você não fica com aquela vontade de voltar porque foi uma experiência nada mais do que aquilo que você esperava, né? E quando você gera essa experiência extremamente positiva, essa experiência do cliente que faz ele querer voltar, que faz ele querer
te preferir, né? Você acaba gerando vantagens comerciais também, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, uma boa experiência, obviamente, né? A gente está falando aqui de uma relação muito natural, né? Acaba gerando preferência. Você ser bem atendido, se sentir especial, te gera preferência, mas isso acaba gerando outras vantagens além da preferência, e uma delas é fazer com que o teu cliente fique mais propenso, mais, digamos assim, ter uma boa vontade em pagar um pouco mais pelo teu serviço, né, em relação aos demais, porque realmente ele viu valor, né, naquele teu serviço. Por sua vez, isso acaba reforçando a sua marca. Nós, como especialistas de comunicação e principalmente de branding, de marca, a gente trabalha com 3 pilares principais quando a gente está falando de construir uma marca forte, né? O que seria uma marca forte? A gente tem algumas referências, como por exemplo a Apple, né? Que no segmento de smartphones e de computadores, de tecnologia, é uma referência, né? Uma boa marca, uma empresa automobilística, a própria Vatec, né? Não deixa de ser uma referência, né? Mas como você vira uma marca? Você tem que trabalhar 3 pilares. A forma como você se comunica, a forma como você se apresenta e a forma como você entrega os seus serviços. Então, são esses 3 pilares, e todos os 3 pilares têm a ver com a experiência do cliente, né? Acabam consolidando a sua marca, né? Criando um diferencial, né? Competitivo. E, certamente, né? Uma marca que cria uma boa experiência, que é uma marca forte, uma marca que faz com que aquele paciente queira voltar, gera mais indicações, né? Eu fui numa clínica radiológica que me fez um atendimento, que me atendeu de uma forma excepcional. Certamente, se eu estiver conversando com um amigo meu e ele falar que está indo fazer um exame, eu vou indicá-lo para essa clínica. Falar, não, vai aqui, porque aqui é fantástico, né? E novas indicações geram novos clientes. Então, é por isso que a gente precisa entender um pouco mais em profundidade o que é a experiência do cliente, o que é esse marketing de relacionamento focado na experiência do cliente, né? E como a gente começa a trabalhar isso de uma forma mais profissional, né? Por onde começar? Para a gente entender melhor como a gente vai melhorar essa experiência do nosso cliente, a gente tem que estar atento a um conceito do marketing que chama-se ponto de contato, né? A gente tem que estar atento a todos os pontos de contato que a nossa clínica, nós como profissionais, temos com os nossos clientes, né? O que é ponto de contato, né? Não é aquele conceito que a gente tem na odontologia de mesial, distal, né? Não estamos falando de ponto de contato entre dentes, estamos falando aqui de todos os lugares onde a nossa clínica, ou nós como profissionais da saúde, entramos em contato com o nosso paciente, seja diretamente, seja indiretamente. E eu mapeei aqui alguns desses pontos de contato, né? É muito mais do que isso, mas eu mapeei alguns aqui, né? A sala de espera, né? É um ponto de contato. Antes de eu entrar na sala de espera, eu tenho o próprio agendamento, então a ligação, né? A sua atendente, a forma como o seu atendente, a sua atendente fala com a pessoa que está do outro lado querendo agendar uma consulta ou agendar um exame, é um ponto de contato, né? Você tem pontos de contato indiretos, como as próprias indicações que os seus clientes satisfeitos geram, né? E esse é um dos pontos de contato que tem maior valor, na minha opinião, apesar de ser indireto, né? Ele já começa criando uma boa experiência, um bom juízo de valor por parte daquela pessoa que está interessada no seu serviço, né? Mas vai muito além disso, né? As próprias mídias sociais, o pós-consulta, o pós-exame, né? O suporte que você dá quando o cliente fica com uma dúvida, ou o suporte que você dá quando algo sai fora do combinado, sai fora do script, né? Tudo isso, né, faz parte dos pontos de contato. Então, como eu falei para vocês, quando a gente está falando de experiência do cliente, começa muitas vezes, como num namoro, né? Começa com a aparência, né? Então, o ser humano, ele
70% mais ou menos, um ser humano médio, um adulto médio, das informações que ele assimila no dia a dia, né? 70% costumam ser informações que vêm pelo canal visual. Então, a aparência, ela tem um peso muito grande quando a gente está falando aí de experiência do cliente, né? Um belo design de um carro, ou numa clínica, quando a gente está falando de uma clínica, né? Uma bela sala aconchegante, ou tecnológica, né? Depende aí muito do estilo do profissional, né? Mas é importantíssimo o canal visual, a aparência tua tem um peso muito grande, principalmente quando ele não passou por nenhuma consulta ou passou por nenhum procedimento, né? Então, é aquela primeira leitura. Tem uma frase, né? A primeira impressão é a que fica, né? Sim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a aparência, né? É uma leitura preliminar que a gente faz em questão de segundos, né? A forma como a gente se comunica com o paciente, né, também tem um peso muito grande. Né? Ou com o dentista, no caso da clínica radiológica, que tem que se comunicar com o paciente e com o dentista. Né? Então, será que você já passou de antemão todas as informações que o teu paciente e o teu referidor precisam saber para eles terem realmente a melhor experiência na tua clínica? Né? Ou seja, como ele faz para chegar no lugar, se ele pode levar acompanhante ou não pode levar acompanhante, né? Então, será que ele sabe tudo? Você precisa ficar de dieta ou não? Né? Será que tudo isso já foi passado para ele? Né? Ou vai gerar algum ruído, algum contratempo na experiência dele? Né? E no final, né, o mais importante, como você entrega os seus serviços, como você recebe teu paciente, como você faz o agenda antes de receber, como você faz o agendamento e assim por diante. Né? Como você entrega os seus exames, tudo isso tem a ver com a criação de uma marca forte, né? E que vai criar aí clientes apaixonados por você. Muito bom. Bom, e como é que a gente entrega isso numa clínica? Né? Vamos colocar aqui alguns exemplos práticos. Né? Como é que a gente aplica isso numa clínica? Começa com a coisa mais prosaica que quase todo consultório tem, né? Que é o cafezinho ou a água. Né? A gente pode servir assim, num copo descartável, a gente pode servir assim, né? Ou a gente pode servir desse jeito aqui, né? Qual que é o jeito melhor? Será que esse mais sofisticado é o melhor sempre? Não, olha aqui, né? A gente, em tempos de Covid, quem não prefere receber a água ou o cafezinho nesse copo descartável aqui, né? Então, tudo depende da forma como você monta a experiência do seu paciente, né? Se você chegar e oferecer desse jeito sem falar nada, né? Talvez ele sinta falta desse cafezinho aqui ou desse aqui. Mas se você lembrar ele, né? Olha, né? A gente está em tempos de Covid, então a gente tirou todas as xícaras de louça aqui, né? De cerâmica e colocamos aqui só descartável, tá? Olha como a experiência do paciente muda, né? Então, lembrando o papel que a comunicação tem aí, não só a apresentação, a entrega do cafezinho, mas a comunicação, né? Um outro exemplo aqui que eu trago de uma clínica que a gente estruturou há alguns anos, já fazem 6 anos, uma clínica de muito sucesso lá em Brasília, né? Na hora que a gente planejou a sala de espera, era basicamente um papel em branco que estava na nossa mão, né? E como é uma clínica de alto padrão, né? O que a gente pensou? Em criar uma sala de espera que lembrasse a sala da casa ou dos ambientes que aquelas pessoas frequentam, né? Que os pacientes frequentam, né? E quem não quer ficar numa sala como essa, não é verdade? Né? Eu já, toda vez que vou lá, faço questão de chegar antes para tomar um cafezinho aqui, né? Tem ao fundo aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem uma cafeteira super gostosa, água aqui, enfim, né? Do outro lado aqui não aparece, mas tem uma TV para você ficar assistindo um show, enfim, aqui aparece, ó, do outro lado, né? Então, assim, é uma experiência que te faz muitas vezes esquecer do tempo que você está lá aguardando o profissional te atender, né? Então, a gente tem aqui vários detalhes que foram pensados, né? O banheiro, a iluminação do local, né? Os amenities que na hotelaria, né, nada mais são do que esses detalhezinhos, né? O sabonete, o cafezinho, enfim, né? Aquele kit de
do banheiro, né? E assim por diante. Então, a gente tem aqui todos os detalhes foram pensados, né? Para a gente oferecer uma boa experiência para o paciente antes mesmo de ele abrir a boca para fazer o tratamento. Um outro exemplo aqui que eu trago, por exemplo, da área de laboratórios de prótese, não laboratórios de imagem, né? Mas é o Signature, que é um laboratório extremamente conhecido para quem faz prótese, né? E ele ficou muito famoso por conta da embalagem que a gente criou, né? Então, quando a pessoa recebe, tanto o paciente quanto o dentista recebem a prótese desse laboratório, ela vem como se fosse uma joia, como se fosse um presente. Essa embalagem, inclusive, ganhou um prêmio internacional, né? Na Associação Internacional de Embalagens aí, né? Então, ela abre, tem uma luva que você tira, você tem uma plaquinha com o número de série da prótese e a assinatura tanto do dentista quanto do técnico que fizeram a prótese, né? Aí você abre essa tampa, você tem um livreto onde tem toda a explicação do conceito de Signature, que são as próteses feitas na mão, apesar de ter a parte CAD/CAM, tecnológica, as próteses são feitas na mão, né, de uma forma extremamente artesanal, a embalagem dos modelos e das próprias peças protéticas, né, lentes de contato, então as coroazinhas vêm individualizadas em blisters, né, que vão vir dentro desses tubos aqui. Vou ampliar aqui para vocês poderem visualizar melhor, né? Então, é realmente uma embalagem bem diferenciada, né? E que fez com que todo mundo que recebe... Todo mundo, eu estou exagerando aqui, né? Mas uma grande parte das pessoas aí que acabam fazendo prótese nesse laboratório fiquem com vontade de compartilhar isso nas mídias sociais, né? E também, no caso do paciente, pagar muito mais caro do que ele pagaria para um laboratório comum, né, por conta dessa experiência aqui que ele tem, né, como se fosse uma joia, né? Quem faz as próteses aqui hoje, né, tem uma lista enorme aí de artistas, né, de fazendeiros e assim por diante, que hoje tem prótese Signature na boca aí, né? Um outro exemplo aqui que eu trago é de uma clínica lá em Manaus, né? É uma clínica que também já quando a gente começou a fazer esse trabalho era uma clínica que estava chegando em Manaus, né? E esses aqui são os proprietários, né? Que montaram o conceito, né? E no caso essa doutora aqui, ela é pediatra, né? E esse dentista aqui, ele é cirurgião, implantodontista, reabilitador, né? Olha o que a gente fez aqui na sala da pediatra. Colocamos um papel de parede, só isso. Mas fez toda a diferença, né? Se você pegar aqui a sala, no restante é extremamente simples, não tem nada demais, mas só esse papel de parede aqui para o paciente mirim que ela atende faz toda a diferença, né? O paciente já se sente na Disneylândia, né? E fica com vontade de sentar na cadeira, e aí vem a doutora com aquele jeitinho dela e faz com que a experiência do paciente seja uma experiência totalmente diferente, né? Essa clínica deu tão certo com esses toques de acolhimento que a gente trouxe para a clínica, né? A gente criou um cafezinho, isso já fazem mais de 10 anos, tá? Essas fotos parecem recentes, mas fazem mais de 10 anos que foram tiradas, né? E hoje elas são tão sucesso, né, que os pacientes, principalmente de pediatria, né, muitas vezes eles vêm de uma escola que fica do lado dessa clínica, praticamente do lado. Então, é muito comum hoje você ver o pessoal saindo da escola com a mãe, o pai, o acompanhante, né, e vindo na clínica tomar um lanchinho nessa cafeteria que a gente montou na clínica. Então, o paciente e os pais vão para a clínica só para tomar um lanchinho lá e ir embora, né? Mas assim, dando um abraço antes no dentista, na dentista, né? E passando alguns momentos bacanas aqui, né? Então, quando que um paciente desse vai largar a clínica, né? Nunca, né? Então, esse é o trabalho aí que a gente faz quando a gente fala de experiência do cliente, né? Podem ser coisas extremamente sofisticadas, como aquela outra clínica que eu mostrei, mas pode ser uma coisa um pouco mais simples, né? Como o papel de parede que a gente colocou aqui nesse consultório, né?
Então, aqui a sala de espera da clínica, né? Uma sala também bem sofisticada, mas sem nenhum luxo, né? E outra coisa que o paciente não vê, mas contribui de forma decisiva, muitas vezes, para a experiência desse cliente, é o laboratório de prótese dentro dessa clínica aqui. Como o outro dentista, né, o marido, né, da doutora Ana Carolina, lá, ele é reabilitador, tem um laboratório de prótese aqui que permite entregar as próteses de uma forma extremamente ágil e rápida, né, muitas vezes no mesmo dia, para esse paciente não ter que voltar várias vezes na clínica, né? Tenho aqui um outro exemplo, já não sei se tem algum professor aí, né, de radiologia ou de imaginologia que dá treinamentos, além da doutora Karina aqui, né, que a gente sabe que é expert nisso aí, né, mas isso aqui é o caso do implante péreo, né, um outro cliente nosso, onde a gente criou um cardápio de cursos, né, que se espelhava num cardápio de sorvete. Isso foi também em 2010, 2011, alguma coisa já fazem. Esses casos são bem antigos, né? Eu trouxe alguns casos bem já de profissionais que são consolidados hoje no mercado, mas que começaram lá atrás, né? Você percebe que é um trabalho. E isso é uma coisa que eu queria falar sobre experiência do cliente, que não é uma coisa que você faz uma única vez, né? E esquece, né? É um trabalho constante, né? Então, esse pessoal todo aí está há 10 anos, 5 anos, né? Trabalhando a experiência do cliente, constantemente, de todos os dias, né? Então, no caso deles aqui, numa das temporadas de curso que a gente trabalhou a divulgação para eles, a gente criou aqui a lista de cursos como se fosse um cardápio de sorvetes, né? E era bem essa época aqui, né, de calor, começo de ano, né? Era, na verdade, um pouquinho antes, né, época do CIOSP, final de janeiro, né? Onde a gente fez esse paralelo aí dos cursos com cardápio de sorvetes, né? E cada sabor, mais ou menos, era como se fosse um tipo de curso aqui, né? Fez tanto sucesso, né, que até hoje o pessoal lembra. A gente chegou a criar aqui um balcãozinho que distribuía sorvetes. Eu não lembro se a gente chegou a distribuir sorvete, mas foi muito bacana a ideia e as pessoas assim até hoje lembram os ex-alunos, né, lembram até hoje desse cardápio. Então foi um sucesso. Outra coisa que essa escola fez, que tem a ver com a experiência do cliente e no quesito comunicação, é exatamente um manual de boas-vindas aqui, que a gente entrega de antemão para todo mundo que se inscreve nos cursos do implante péreo, né? Não sei se vocês sabem, mas esse pessoal, esse grupo, é um grupo referência, não só no Brasil, mas como fora do Brasil também, né? E como vem pessoas de todos os cantos do país, né, para passar um tempo em São Paulo, no instituto deles, a gente criou um manual de boas-vindas que mostrava desde de que linha ele pegar, de metrô, de ônibus, quando ele chega da rodoviária ou chega do aeroporto, até os restaurantes ao redor do centro de cursos deles, como os hotéis onde ele teria desconto, que já foi pré-negociado entre a escola, né, e os hotéis, né, onde esses alunos poderiam ter descontos de áreas diferenciadas aqui, inclusive com o padrão da hospedagem, né, porque tem gente que quer economizar na hospedagem, tem gente que já quer ficar num lugar mais sofisticado, então, para todos os gostos, né? As ruas de compra, né? Onde eles poderiam sair para passear, os shoppings que eles poderiam sair para passear. Afinal de contas, os alunos não ficam 24 horas no instituto, né? Ninguém é de ferro, então depois do curso eles querem relaxar um pouco, né? Então, foi um manual que a gente começou a introduzir até antes do implante péreo, né? Em 2005, 2006, a gente já tinha documentos nesse sentido para todas as escolas para as quais a gente trabalhava a comunicação e o marketing, né? Então, assim, basicamente são alguns exemplos. A gente ainda vai conversar com a doutora Ana, né, Ana? A doutora Ana vai falar muito sobre como a gente pode aplicar a experiência do cliente, o marketing de relacionamento numa clínica radiológica, né, que eu acho que é muito mais o universo de vocês aí, né? Aí a gente tem, então, aqui, só para fechar a questão da teoria, né, algumas coisas que são importantes a gente sempre lembrar quando a gente está falando de experiência do cliente, né? Fazer algumas perguntas e pensar constantemente nesses 5 quesitos aqui, né?
saber sempre o que o cliente está valorizando na tua clínica, no teu consultório, né? O que realmente faz ele escolher você e não o teu concorrente, né? Entender não apenas que os seus clientes estão indicando, mas o porquê eles estão te indicando, né? Que tem a ver com o item número 1 aí, né? Mas são duas coisas que se complementam e você tem que saber o porquê que ele está te indicando, né? Então, assim, será que é por causa do cafezinho? Será que é por causa da velocidade com que você faz o tratamento? Será que é por causa da sua comunicação, pela clareza com a qual você se comunica com o teu paciente, as expectativas que você gera nele, que você consegue cumprir, né? Consegue entregar, né? Também saber como isso se encaixa no dia a dia do atendimento, né? Quando a gente fala jornada do cliente, é aquele dia a dia, né? Onde o cliente ele entra em contato, aquilo que eu falei dos pontos de contato, né? Onde ele entra em contato com a tua clínica, né? E como o porquê os seus clientes te indicam e o que é importante para o teu cliente se encaixa dentro dessa jornada do cliente. Será que, então, você precisa reforçar o agendamento? Será que você precisa reforçar o ambiente na tua clínica? Ou será que é o tempo de atendimento que é sagrado para os teus pacientes? Né? O quanto tempo ele fica sentado na tua cadeira ou fazendo o exame no tomógrafo, no raio-x, né? Então, tem que entender o que é sagrado para o teu cliente dentro do dia a dia da sua clínica aí. E quando tiver algum problema ou algum tipo de feedback em relação a essa experiência, né? O cafezinho tá frio. Ou, nossa, hoje demorou, hein, doutora? Né, o doutor? Você responder e reagir rapidamente a esses feedbacks, né? Porque como no namoro que eu estava falando lá no começo, né? Se você atrasou, né? Ou se você esqueceu o aniversário do teu parceiro, da tua parceira e demorou para reagir, né? Então o estrago só aumenta, né? Só aumenta o estrago. Então, lembrar, né? Que a gente tem que realmente reagir rapidamente. Senão, uma hora a pessoa perde a paciência. E entender, né? Quais áreas da sua clínica, né? Então, aí, como a gente falou, né? Se é o marketing, se é o atendimento, se é de repente alguma coisa fora da tua clínica que está impactando nessa experiência, né? Então, lembre-se desses 5 princípios aqui, né, quando a gente estiver falando de experiência do cliente, que vão ajudar você a sempre estar com o olho na melhoria, né, daquilo que com certeza já deve ser bom aí no consultório de vocês, né? É bom, mas tem sempre como melhorar, né? Então, lembrem-se desses 5 quesitos aqui, né? Bom, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp e o meu e-mail para quem quiser tirar alguma outra dúvida, né? E vou passar agora, né? Eu vou conversar agora um pouco com a Ana, né? Doutora Ana Lapo, né? Que tem realmente um excelente histórico na questão da experiência do cliente, na clínica, né? E que tem muito aí a compartilhar com a gente, né? Para começar, eu acho que tem essa questão dos dois públicos, né, Ana? Doutora Ana? Que é o paciente e o dentista, né? Como é que você consegue criar aí uma boa experiência aí do cliente, né? Quando a gente está falando para o paciente e para o dentista? Realmente, assim, o maior desafio da radiologia são esses 2 canais, porque você tem o cliente que eu considero direto e o indireto. Eu acho que para o colega é a abertura total. Você tem que ser muito transparente, conversar, personalizar os exames. É isso que eu procuro fazer. Cada um tem uma preferência e eu já registro essa preferência, já fica em sistema, para a clínica não ter que ficar entrando em contato, perguntando sempre a mesma coisa, né? O fato de eu estar na clínica presente o dia inteiro também dá uma segurança para o parceiro, no sentido de, eu estou com um paciente com dor, eu vou te mandar ele agora. E a maneira como ele manda esse paciente para mim, geralmente ele manda, olha, vai lá, procura a doutora Ana, ela é minha amiga, a clínica dela é excelente, vai te atender super bem e vai priorizar o teu caso.
paciente, quando chega, aí já é o outro público, né? Tem que ser muito bem acolhido, um tratamento humanizado, porém, sem muita firula, entende? O que eu falo para os meus funcionários é que eles têm que gostar do que fazem, né? Começa daí, porque eu acho que essa energia do gostar do que faz é passada imediatamente para outra pessoa. Então, não adianta eu colocar meninas ou rapazes lindos, muito bem vestidos, né? E não terem aquele cuidado com o paciente, né? A preocupação de receber bem. Então, os meus funcionários têm esse perfil. Os pacientes se sentem acolhidos, nós procuramos o atendimento cada vez mais dinâmico, porque o cliente tem pressa. Os dois clientes têm, o dentista e o paciente. Então, tu não pode deixar nenhum dos dois esperando. Essa é a nossa experiência. É isso aí. E pegando como gancho isso que você falou agora, doutora Ana, qual é o ponto de contato, vamos dizer assim, o aspecto que esse paciente e o dentista mais valoriza, mais te faz gerar mais indicações aí para você? Realmente essa agilidade? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que na sua opinião, é realmente o que é decisivo na experiência do teu cliente? Dos clientes, né, no caso? Sim. Eu acho que a agilidade está bem, assim, num dos principais fatores. Não é o principal, mas a agilidade conta muito. A precisão no diagnóstico é importantíssimo para o dentista, porque eu, como radiologista, posso ou não condenar um dente. Eu preciso saber se ele vai estar condenado ou não. Então, a precisão de diagnóstico, a troca de ideias direto com o dentista é importantíssimo para que ele se sinta à vontade em me procurar e discutir o assunto. E, aliado a isso, a rapidez da entrega, né? Entregar no formato que o colega deseja, entregar no consultório do colega, né? A apresentação tem que ser impecável, o exame tem que estar limpo, não pode estar amassado, dobrado, tem que constar a anamnese com todos os dados do paciente e, muitas vezes, entregar antes do prazo estipulado, né? A gente dá um prazo final, mas, geralmente, os nossos exames são entregues antes do prazo estipulado. Então, isso traz o paciente de volta e o dentista também. Perfeito. E ontem a gente estava conversando, né? E você comentou sobre uma coisa que é muito comum, principalmente para pacientes que têm uma certa idade e que vêm com colares, né? E que faz sucesso aí. Faz muito sucesso na tua clínica, né? Faz muita gente... Não tem nada a ver com aquilo que realmente importa, né? Que a gente estava falando agora, que é a rapidez e a precisão, a qualidade, né? do seu serviço, mas que muitas vezes ganha o paciente. Me conta um pouquinho sobre isso aí. O paciente, ao chegar na clínica, né? Dependendo do exame que ele vai realizar, nós já damos a anamnese junto com um saquinho bem bonitinho para ele colocar os pertences, né, metálicos, o colar, o piercing, os brincos, e ele guarda aquilo consigo, porque principalmente o paciente da terceira idade é aquele paciente que você precisa dar muita atenção. Então, quanto mais diálogo, quanto mais agrado, mais ele gosta. E é bem importante. Então, todos eles recebem o saquinho e saem felizes da vida, né? Mas é para eu ficar? É meu? E é uma coisa super simples, né? Mas é só um toque de carinho e de atenção. Além do chá, né? Que eu tenho. Eu sou não do café, mas nós temos chá todos os dias na clínica e oferecemos para o paciente se servir, né? Colocamos Netflix ali para ele, colocando um documentário para passar o tempo mais rápido, né? E antes da pandemia, revistas, né? Sobre a vida dos artistas, e atualizadas, né? Porque não há trauma maior do que você chegar numa clínica e a notícia é o casamento da Xuxa, né? É esquisito. Então, eu faço uma assinatura só para a clínica, não vem nem para minha casa, vai direto para a clínica. Então, o paciente, nossa, mas é dessa semana?
Então, tudo isso agrada, né? São valores que agregam. Fantástico. E nessa época de pandemia, teve alguma coisa que você teve que mudar em relação à experiência do cliente para deixá-lo mais tranquilo ou então para continuar operando? Você poderia Sim, contar um pouquinho sobre isso? O que você fez, sim, né? claro. Primeiro, eu fiz sanitização de toda a clínica, fiz mais dedetizações do que o que seria preconizado, né? E eu postei nas redes sociais que isso estava sendo feito. E, de fato, é feito. A desinfecção das superfícies, né? E os funcionários com esse cuidado de... Até as canetas, né? A gente passa, borrifa o álcool 70, o distanciamento na recepção, eu coloquei uma placa na entrada que não é permitida a entrada de acompanhantes, mas é claro que se há dificuldade de locomoção, é menor de idade, né? Sempre há uma situação em que precise do acompanhante mesmo. E nós tiramos as cadeiras da espera, ao invés de colocar fitas, que eu acho, não acho bonito para uma clínica aconchegante como é a nossa, né? Então eu tirei e levei para casa. Levei para casa as cadeiras e deixei elas num distanciamento. Preparei toda a clínica, coloquei as correntes no balcão e chamei a vigilância sanitária. Eu chamei para uma visita. E eles foram lá e aprovaram, né? Então é importante você passar a segurança legal para o dentista e para o paciente, né? Então ali nós somos uma clínica que não temos nenhum receio em chamar a vigilância. Vez ou outra eu entro em contato com eles para pegar as orientações, porque as orientações do Covid mudam bastante. Hoje mesmo eu estive lá. Então, é importante que o paciente sinta essa segurança e o dentista também. E quando a gente está falando aí de prazo de entrega, me conta um pouco para a gente aí quais são os seus segredos aí, né? Para conseguir entregar com tanta qualidade, né? Porque a gente sabe que você é uma referência, né? Na sua cidade. E além disso, manter essa qualidade que vocês mantêm, né? Então, assim, rapidez e qualidade ao mesmo tempo não é fácil, né? Não, E a gente não queria é. entender um pouco mais aí dos seus segredos aí. Na verdade, assim, eu me dedico exclusivamente à radiologia. Então, e apenas à face rádio, né? Eu acho que o segredo é a dedicação integral. Não tem muito o que fazer. E eu tenho uma equipe, né, de radiologistas junto comigo. Nós participamos da mesma instituição de pós-graduação, né? Nós damos aulas juntos. E os três, nós nunca paramos de estudar. Então, somos apenas os três para fazer rádio. O volume é grande, mas nós preferimos porque, dessa forma, nós personalizamos os laudos. Você não vai pegar um laudo nosso totalmente diferente do outro na estrutura dele. A gente segue uma linha de raciocínio até na nomenclatura. Então, quando a radiologia muda a nomenclatura de determinada lesão, nós três mudamos o esqueleto do nosso laudo, para ter um padrão, para o colega nem perceber qual assinatura que está ali embaixo, se é a minha ou dos outros dois colegas. E dedicação dos três, né? Então, isso faz com que exista agilidade, compromisso. E na questão digital, né, que é uma outra coisa que cresceu muito, né, não só por causa da pandemia, mas a radiologia, a imaginologia está digital hoje, né? E assim, a gente sabe, né, que tem todo um capricho quando você entrega os exames, né, desde o envelope, como você falou, né, impecável, os selinhos personalizados da clínica e assim por diante. Quando a gente está falando do digital, como você consegue ter a mesma experiência, né, a mesma boa experiência quando você não tem contato presencial e a pessoa não está pegando no exame, não está realmente com nada tangível? Como você consegue passar essa mesma boa experiência que você entrega no presencial ou no material, né? No filme, no papel, né? Sim. Os exames digitais, que são os entregues virtualmente, na verdade, todo o exame impresso nosso vai de forma digital.
para o colega, para o dentista. A dificuldade que nós temos hoje é de passar para o mundo virtual, porque a odontologia ainda é muito do toque, do mostrar para o paciente. E nem todo dentista dispõe de uma boa tela de computador, de alta resolução, para mostrar as fotos, as tomografias, enfim. Mas o que nós procuramos é também personalizar da melhor forma. A gente trabalha com o software da Cefaz, então nós colocamos ali todos como se estivessem impressos, só que na tela do computador. Então, o dentista consegue clicar na imagem e ampliar. As nossas fotos, como são também com máquina profissional, né, de alta resolução, os colegas podem ampliar, que a qualidade não vai se perder, né, não vai pixelar a imagem. E a forma que eu imprimo está ali na tela, com o nome do paciente, a foto dele, o dia de realização do exame. A única diferença é que eu não imprimo. Então, a qualidade é exatamente a mesma, na minha opinião, né? E, geralmente, o dentista recebe o virtual antes do impresso, né? Porque assim que a gente termina o laudo, a gente já posta. E eu imagino, como você disse, que tem muitos profissionais que têm uma certa dificuldade, né? Eu mesmo precisaria de um treinamento aí da doutora Karina aí para aprender a mexer nos simuladores e tal, porque é um mundo totalmente novo, né? E isso também faz parte de uma... Né, você dá uma informação e uma orientação para esse profissional faz toda a diferença, não faz? Como você lida com essas situações quando o dentista precisa realmente de um treinamento? Geralmente eu convido eles a irem lá na clínica. Eu tenho uma sala exclusiva para laudos, né? Ela fica na penumbra, é afastada da recepção, é ideal para eu realizar esse tipo de treinamentos, né? Nós já promovemos também um curso junto à Vatec a respeito, a doutora Karina ministrou de forma fantástica, né? Como sempre. Obrigada, muito obrigada. Esse curso, para nós, por exemplo, foi um divisor de águas, né? Eu estava comentando com vocês ontem que é difícil para o dentista que pega um equipamento super novo como o nosso, que tem uma robustez muito grande no software, é um software pesado, não é qualquer máquina que vai rodar. E é difícil de dar essa visão para o dentista, né? Então, você promovendo cursos ou chamando o dentista para perto, você consegue mostrar por que é assim, por que você precisa dessa máquina. Então, eu tive a felicidade de alguns colegas terem adquirido notebooks que rodam o nosso software e com o visualizador que a Karina mostrou lá atrás, eu ensino eles e eu transmito, né, toda a imagem para eles brincarem, como eles mesmos falam. Eu quero brincar, eu gostei. Então, na verdade, não é nada difícil. A tecnologia é só uma curva de aprendizado. E para esse sentido, eu não acho que é uma curva de aprendizado muito íngreme, né? É uma questão de você sentar e querer fazer. Todos os dentistas que eu treinei sabem ler muito bem o nosso software, não precisam mais de ajuda. Então é isso que eu ofereço. Ou eu vou à clínica. E geralmente eles me perguntam qual a configuração mínima para rodar. E eu passo para eles as configurações dos notebooks. E depois eu confiro ou não confiro, ou via remota, mas a maioria vai lá na clínica. Fantástico, porque você está mostrando aí, você a prova de que comunicação é fundamental, né, para você ter essa boa experiência. Imagina se você não passasse essas informações para os seus dentistas, né, para os seus referidores. Ia ficar de um lado ele reclamando que a imagem não está abrindo ou que está demorando demais, né, e ia colocar, provavelmente eu faria isso, né, falar, nossa, né, muito ruim, né, o software é ruim porque demora demais mas na verdade, né, com uma explicação simples, ou seja, não, ele é ao contrário, o software é robusto, ele tem uma série de recursos, e como qualquer tecnologia que tem muitos recursos, você precisa ter uma máquina
potente para, né, ou minimamente capaz de rodar isso. É por isso que a gente troca de celular, né? Porque o WhatsApp vai ficando devagar, né? A gente não consegue colocar mais imagem, né? Tirar foto, né? Sim. Então, por que seria diferente para os computadores? Mas às vezes a gente esquece isso, né? Sim. E aí, de novo, a comunicação é fundamental, né? E você faz isso de forma primorosa, muito bacana, né? Porque aí, em vez de ficar um de cada lado reclamando, né? Um achando que a clínica achando que o dentista não tá usando, que não sabe usar, e o dentista do outro lado achando que é ruim porque não abre no computador dele, né? Uma boa conversa resolve tudo isso e vocês estão felizes da vida aí, né? Isso. E é importante que seja constante, né? Então, de vez ou outra eu mando um WhatsApp pro dentista perguntando como estão os exames, o que eu preciso melhorar. Eu sempre peço essa opinião, porque às vezes por um detalhe o dentista acaba te deixando ou vai menos, e às vezes é um detalhe de treinamento de software, uma besteira que você consegue, ou uma impressão que ele não quer película, quer papel, ou vice-versa. Então o diálogo é bem importante, porque no dia a dia corrido do dentista, ele não vai te procurar, ele vai achar justamente que o software é ruim, que a tua régua tinha que mostrar tal coisa, e geralmente eu falo, não, é que nem o iPhone, se você não gosta do iOS, compra um Android. Não tem saída, o software vem no equipamento, então o que a gente precisa é somente saber ler. E para isso, eu me disponibilizo a ensinar. Que bacana. E uma outra coisa que você estava falando que também para mim foi muito bacana ter aprendido com você ontem, em relação às mídias, né? Falando ainda do impresso, né? Que como você disse ainda é uma grande parte aí da tua entrega. Você falou que existe uma diferença entre você imprimir em papel e você imprimir no filme, né? Sim. Cada um tem um uso específico, né? E eu acho que o dono da clínica radiológica e mesmo o dentista que está pedindo, ele tem que estar ciente, né, dos pontos fortes e dos benefícios e das desvantagens de cada uma das mídias, né? Sim. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Hoje em dia, a impressão da tomografia em papel tem sido largamente utilizada, né? Na verdade, os novos softwares de tomografia foram criados para o papel, para impressão no papel. A nitidez é muito melhor, né? Mas não é qualquer papel. Esse é o pequeno detalhe, né? Então, quando eu vou fazer uma visita para o colega, eu levo o filme, que é a película, né? E levo o papel. E eu falo, é claro que nos dois você vai conseguir ter leitura. A vantagem do papel, você faz as reconstruções 3D, que são os coloridos, que saem na cor do osso do paciente. É um excelente objeto de marketing, né? Porque você consegue mostrar, o paciente consegue se ver ali. Na película, são os 50 tons de cinza, né? Então, você já não consegue passar uma realidade assim, tão boa como o papel. É mais fácil armazenar o papel. Tu não precisa de um negatoscópio gigante ali do teu lado. Mas é claro que eu respeito a vontade do colega. Eu não vou discutir com ele se ele quer a película. Mas, assim, o papel, ele em determinadas situações, ele é melhor. E é claro que aí no nosso caso, nós temos uma impressora exclusiva para tomografia. Então, é calibrada para o nosso software Vatec. Nós fizemos a calibração de cores nela, para que os tons saíssem perfeitos. Então, todos os nossos equipamentos são calibrados individualmente para cada exame. Isso faz toda a diferença na apresentação. Fantástico, fantástico. E perguntaram aqui no chat se a doutora Ana é dentista, né? Sim, doutora Ana é ortodontista e radiologista, né? Sim, fantástico. Tem que ser, né? Primordial para se ter uma clínica de radiologia é ser, no mínimo, especialista, né? Não fica um pouquinho difícil, na minha opinião. Sim, com certeza. Agora que a gente está chegando aí já a 1 hora, né, da live, eu queria abrir aí para perguntas e dúvidas, então, do pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário,
Estou acompanhando aqui no chat, teve um comentário, que ótimo, excelente, dentistas manipulando software. Então, realmente, o dentista entrando no mundo virtual, mesmo que aos poucos, né, Ana? Mesmo que aos poucos, eles estão cada vez mais se interessando pelo software e pela imagem, né, entendendo, né, que com o software e com a manipulação da imagem, eles conseguem mais informação do que propriamente a gente consegue mandar para eles em papel, né? Senão a gente teria que imprimir praticamente uma Bíblia. Sim. Né? E é legal comentar, né, que a questão do software hoje ele traz essa interatividade, né, que as pessoas buscam, né, quando a gente fala de tecnologia, né, como é que você mostra que você está realmente usando melhor a tecnologia? Uma das formas mais naturais é justamente você abrir, né, uma tela, você mostrar no software para o teu paciente o determinado diagnóstico, por que você deu aquele diagnóstico, por que ele tem que fazer aquele tratamento, né? E a gente cada vez mais vê os dentistas usando dessas ferramentas para melhorar a experiência do paciente, né? Podemos falar de uma outra coisa parecida com isso, que são as microcâmeras, né? Até hoje, né? Microcâmeras são instrumentos que foram introduzidos na odontologia brasileira há mais de 20 anos já, né? E até hoje tem paciente que está vendo pela primeira vez isso, né? E que fica maravilhado, né? Nossa, não sabia que dava para ver meu dente tão grande assim, doutor. Nossa, é aqui que eu preciso fazer o tratamento. Então, assim, isso também melhora, né? Se você usar da forma correta, essas ferramentas acabam, os softwares, as microcâmeras e os próprios visualizadores de imagem, né? No caso da imaginologia, eles podem contribuir de uma forma decisiva para uma melhor experiência do teu paciente ou do seu dentista referenciador, se você usar da forma correta, né? Então, é isso aí. Lembrando que a tecnologia é uma das ferramentas aí que a gente tem no nosso arsenal, né, para melhorar a experiência do nosso cliente. Né? Sim, a tecnologia tem que ser nossa aliada, né, e não nosso algoz. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Não adianta, a tecnologia está presente em tudo na nossa vida já. Sim, desde o carro, os eletrodomésticos, não vai ser diferente nos exames, né? Então, não adianta, tem que sucumbir, estudar e ingressar nessa vida. Ana, estão perguntando aqui no chat, né? Eu comecei falando com o Marcelo, ele explicou um pouquinho da trajetória dele, como ele saiu da odontologia e caiu no marketing. E aqui estão perguntando, né? Por que você saiu da ortodontia? Como foi essa transição da orto para a rádio? Olha, eu exerci a ortodontia por 20 anos, né? Indiretamente ainda exerço quando eu faço os traçados cefalométricos, as pastas ortodônticas, né? Eu sempre fui muito apaixonada por imagem, e desde a época da graduação. E desde da minha primeira documentação ortodôntica, eu conferia os traçados das documentações que vinham para mim. Eu estudava primeiro as panorâmicas para depois olhar o laudo. Eu nunca fiz ao contrário para ver se eu concordava ou não. E eu fui vendo que aquilo foi me fascinando, né? E pensei, eu sou muito apaixonada pela orto, foi fantástico, assim. Eu sou apaixonada ainda, assim como o Marcelo ainda né? Pela odonto, apesar de estar no marketing. Mas a gente vai namorando, é aquela coisa do namoro. Aí daqui a pouco, eu vou fazer uma especialização para ver. Então eu fiz a especialização primeiro da radiologia antes de decidir qualquer coisa. E já no final da especialização, quando eu comecei a montar a Facerrad, eu percebi que eu não ia conseguir conciliar a ortodontia e a Facerrad se eu quisesse fazer bem feito. Porque na odontologia e qualquer outra profissão, não dá para abraçar muitas coisas em espaços físicos diferentes. Ainda mais com diagnóstico. Então, eu sou daquelas que a radiologia odontológica tem que ser encabeçada pelo especialista em radiologia, o dentista. Se essa era a minha proposta, como é que eu ia ficar na ortodontia? Aí eu comecei a entrar em conflito. E o que foi que eu fiz? Conversei com os meus colegas aqui da cidade
os que eu considero mais próximos e os melhores, né, assim, os que mais se dedicam, estudam, e fui passando os meus pacientes aos poucos e assumindo cada vez mais a Facerrage à medida que ela foi se consolidando, né? E foi um processo natural. Eu não tenho, assim, hoje eu não tenho vontade de voltar para a ortodontia, e a radiologia segue me fascinando e eu estudo e descubro diariamente. Fantástico, isso é interessante o seu depoimento, né? Do fascínio e do estudar e do buscar sempre o conhecimento. Eu acho que isso é intrínseco à nossa área, né? Tem sempre que estar buscando esse conhecimento, né? Sim. Até mesmo na tecnologia, um software novo, um aplicativo novo. Então, tem sempre... A tecnologia atualiza muito rápido, né? Então, muito rápido, né? Acho que conhecimento é tudo. Buscar esse conhecimento é tudo, né? Sim. E outra pergunta... Desculpa, mas assim, Pode. Só complementando, a Karina sabe o quanto eu vivo no pé da Vatec. Atualizou o software. Karina, entra aí no TeamViewer, me explica isso aqui. Porque quando eles atualizam, muda muita coisa. Parece que não, mas muda. E eu não posso cometer esse amadorismo de entregar uma coisa diferente porque eu não sei manusear. Então, eu busco primeiro conhecimento para depois soltar para o cliente. Com certeza, certíssimo. E continue no pé da Vatec, que nós vamos estar Vou continuar. Pode deixar. E outra pergunta que surgiu aqui é sobre a panorâmica. Se você também imprime a panorâmica em papel, ou se já teve algum dentista que fez essa solicitação para você? Nunca foi solicitado, mas sim, é possível imprimir. A qualidade da panorâmica da Vatec é inigualável. O 2D da Vatec, para mim, não tem igual. A Karina sabe que eu sempre falei isso para ela desde o primeiro dia, né? Sei sim. Se eu imprimir uma panorâmica Vatec no papel, ela vai dar tão certo quanto uma película, né? Porque a nitidez, a anatomia, o contorno ali é extraordinário. Então, sim, é possível. Que bom. Eu só, em todas as minhas andanças, né, e nas visitas, quando a pandemia deixava eu fazer essas visitas, né, que agora a gente está fazendo mais online, mas quando eu fazia as visitas aos clientes, apenas um cliente em 4 anos de Vatec me relatou que fazia impressão em papel da panorâmica. Todos os outros fazem na película ainda. Sim. Eu particularmente prefiro na película. A panorâmica, apesar de ser muito bonita, assim, a película é mais bonita, realmente. Ela sai mais mesmo. E dá para você botar no negatoscópio, né? Que tem essa vantagem aí, a película, Isso. né? Sim. E já que a gente está falando de Vatec, uma outra coisa que é legal a gente lembrar quando a gente está falando, né, dessa empresa maravilhosa aí, que os equipamentos, né? Muitos equipamentos da Vatec também contribuem para essa experiência memorável, essa experiência diferente na clínica, porque eles falam com o paciente, né? Sim. Então, eu sou testemunho, né? Porque nós, como agência, atendemos várias clínicas, e uma clínica que é cliente nossa na Bahia, uma clínica grande, que tem equipamento Vatec, inclusive, o primeiro contato com a empresa foi a partir desse meu cliente, né? Ele relatava que o maior sucesso da clínica era o centro de diagnóstico, justamente por conta do aparelho falar com os pacientes, né? Então, o pessoal saía maravilhado com a tecnologia, né? Então, tem a câmera intraoral, tem o scanner intraoral, tem uma série de tecnologias aí, mas o que o pessoal gostava mesmo era do centro de imagens, lá quando fazia os exames. Então, o aparelho conversava, exemplo. E ele conversa mesmo, a linha 3D conversa. É um sucesso. O pessoal adora, fica assim, nossa, mas ele falou comigo. É bem interessante. Isso que faz muito sucesso também com as crianças. As crianças adoram, elas saem chorando porque querem fazer de novo. Aí é um problema. Mas eu quero ir no robô. Fantástico. Eu vou encerrar a live hoje agradecendo a participação de todos que nos acompanharam aí.
E agradecendo a participação dos nossos parceiros, doutora Ana da Facerrad e o Marcelo da DoaCon. Encerro aqui então nossa live. Boa noite a todos e obrigada pela participação. Queria só fazer um último lembrete. Por favor. Né? Que é o seguinte, tem inclusive um e-book que a Vatec preparou, né? Sobre marketing de relacionamento, está no site da Vatec. Então, quem tiver mais interesse em se aprofundar no assunto, quiser baixar alguma coisa para ler depois, ler um pouco mais a respeito do assunto, tem lá na área de conteúdo do site da Vatec, né? A possibilidade de baixar um e-book falando sobre marketing de relacionamento, que eu ajudei a escrever. Isso aí. E o e-book também está no nosso site da Facerrad, facerrad.com, e nas nossas redes sociais. Você consegue acessar por ali também. Maravilha, olha só, mais conhecimento chegando, gente. Acessem lá o e-book no site da Vatec ou no site da Facerrad. O material está realmente muito legal, muito bem feito pela Doa, parabéns. Parabéns, pessoal. Boa noite, então. Encerro aqui a nossa participação e agradeço a todos por terem ficado conosco até agora. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite e obrigada pelo convite, a Vatec, e pela parceria.